O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de também nós sairmos correndo e anunciar aos quatro cantos que Jesus ressuscitou. Olha, meus queridos, Jesus mesmo está dizendo: não tenhais medo, alegrai-vos, eu ressuscitei. Vão, anunciem aos meus discípulos que eu estou ressuscitado, que eu venci a morte. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, as festas importantes da igreja nós celebramos, não é? Por 8 dias, não é? Por 7 semanas aqui, no caso é a ressurreição do Senhor. Nós vamos celebrar, não é? A 8ª da Páscoa, uma semana intensa, não é? De alegria, de alegria, de alegria, porque Cristo ressuscitou. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus nos convida: alegrai-vos, não tenhais medo. Ele fala ali, não é? Para aquelas mulheres que de madrugada não encontraram Jesus no túmulo, já estava ressuscitado, ressuscitou naquela madrugada de domingo, não é verdade? E ali então, essas palavras bonitas aqui do Evangelho: alegrai-vos, não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós vamos viver aqui 50 dias de Páscoa. Essa celebração, vamos dizer assim, ela vai se estender por 50 dias, por 7 semanas. É verdade que nós vamos viver assim muito mais intenso, 8 dias, não é? A 8ª da Páscoa. Olha, meus queridos, é festa, é ressurreição, é Deus que venceu a morte. A cruz que era condenação, hoje é para nós sinal de salvação. Não tenhais medo. Vamos criar, meus queridos, nesses 50 dias, espaço para nós celebrarmos a ressurreição. Jesus aqui, por 40 dias, ele vai preparar os discípulos, porque mesmo ele tendo preparado os discípulos antes, eles ainda estavam com medo, eles ainda não entendiam bem a ressurreição, não é? E Jesus então aqui vai encontrar com eles. Tomé vai ficar na dúvida, nós vamos ver isso daqui uns dias, não é? Tomé vai ficar na dúvida, depois Tomé quer colocar o dedo lá na ferida, nos pregos das mãos, não é verdade? Aí
Na semana seguinte nós vamos ver que Jesus, né, reúne com os discípulos de novo, a porta aberta. Nós vamos ver tudo isso. Ele entra, não é? Com a porta fechada, melhor dizendo, não é? Porque agora o ressuscitado não tem mais barreiras, ele entra. Então Tomé dessa vez está presente. Nós vamos viver tudo isso. E esses 50 dias é esse carinho de Jesus, não é, para conosco, na pessoa dos discípulos, nos orientando, nos convencendo, nos mostrando que a ressurreição não é uma invenção, é um fato, é uma verdade de fé. Olha, meus queridos, o que acontece? Nós estamos muito preocupados, não é, com o coronavírus, preocupados com a pandemia, preocupados em ganhar dinheiro, preocupados em trabalhar, preocupados em estudar. Nós estamos preocupados muito com as coisas deste mundo. Mas esses 50 dias é um alerta para que nós reservemos tempo para o ressuscitado, porque o ressuscitado tem todo o tempo para cada um de nós. Esses 50 dias, vocês vão perceber aqui o quanto eles são importantes. É esses 50 dias, nós podemos dizer assim, de catequese profunda, de que Jesus ressuscitou, de que Jesus está no nosso meio. Olha, meus queridos, é importante nós entendermos que com a ressurreição de Jesus, nós ressuscitamos também. Se Jesus passou pela paixão, pela morte, nós também iremos passar, não é? Pelas tribulações do dia a dia, pela morte, mas com a sua ressurreição, nós ressuscitaremos também. Vamos acompanhar, viu? Não deixem as preocupações do dia a dia, não deixem essa corrida atrás de dinheiro, essa corrida atrás do trabalho, essa corrida atrás de uma escola, de preparar para um concurso, tudo isso é muito importante. Mas vamos reservar tempo, meus queridos, para passar no vestibular da ressurreição, para conquistarmos a ressurreição, que é o mais importante para cada um de nós. E Jesus então vai nos preparar, como preparou os discípulos, durante 40 dias. Depois desses 40 dias, ele vai subir aos céus, e aí 7 dias depois, ele manda o Espírito Santo. E uma vez cheios do Espírito Santo, preparados que fomos durante esse tempo, aí sim, nós vamos ter coragem de arregaçar as mangas e ir para a luta, e ir evangelizar, e ir catequizar com muita alegria, sem medo, porque se até tiram a nossa vida física, não nos tira a ressurreição, não nos tira a vida espiritual. Olha, vamos criar espaço, eu repito, na nossa rotina, nas nossas agendas, para ter tempo para Jesus, viu? Não deixem essa oportunidade que Jesus está nos dando de viver intensamente esta ressurreição. Não só esses 8 dias de Páscoa, mas os 40 dias de Páscoa, esses 50 dias, não é? De Páscoa até Pentecostes, amém? Olha, meu querido irmão, irmã, Jesus nos ama de uma forma incomensurável. E nós precisamos nos preparar, ser dignos deste amor incomensurável dele para conosco. Se ele passou pelas injustiças dos homens, se ele passou pela violência dos homens, para que nós tivéssemos vida, então agora nós precisamos dedicar tempo em agradecimento a este Jesus, que morreu sim, mas que venceu a morte, que ressuscitou, está no nosso meio, nós ressuscitamos com ele, mas ainda não, porque nós só conseguiremos a ressurreição plena confiando por uma motivação de fé profunda, de que se ele ressuscitou, um dia nós ressurgiremos com ele também, amém? Que assim seja, amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, dê seu like. Vamos juntos levar esse Jesus ressuscitado, não só por 50 dias, mas para a eternidade, amém? Que assim seja, amém.